Tem alguém na sala que nunca assistiu a minha aula, que não me conhece? Todo mundo, depois do seminário, todo mundo voltou bem animado, né? Quem não foi, ficou sabendo. Quem não foi, viu as fotos, e quem foi, está mais animado ainda. É isso mesmo, pós-seminário. Com certeza, o seminário dá um gás enorme. Eu também estou muito entusiasmada, estou muito animada. E com certeza, eu acho que para quem, principalmente para quem tem equipe, mesmo quem de vocês que está assistindo não tem consultor ainda, é bacana essa aula, porque a partir do momento que tiver a primeira, que acredito que vai ser ainda essa semana, já vai saber quais são os primeiros passos que vocês precisam dar com essa nova consultora. Nossa liderança começa desde a primeira consultora. Muita gente acha, muitas consultoras acham que a liderança, que exercer a liderança só acontece depois que já tem 10, depois que tem qualificação. Muitas acham que é só depois que viram diretora. E na verdade não. A liderança ela começa a partir da primeira consultora. E o que eu vou falar para vocês, na verdade, é um pouco de qual é o nosso trabalho enquanto iniciadora com a nossa primeira consultora. O que eu preciso fazer? O que eu falo? O que eu faço? Né? O que eu vou fazer com essa minha primeira consultora? A diretora, ela tem, obviamente, o trabalho da diretora é desenvolver as consultoras da unidade, mas também é o meu trabalho enquanto iniciadora ajudar a minha diretora nesse processo, tá? Então, por isso que é importante essa aula, para que vocês trabalhem, né, aliado com a diretora de vocês, ou mesmo com a líder de grupo de vocês, ou com a futura diretora, para que vocês tenham um trabalho bem bacana com essa nova consultora, que ela desenvolva um trabalho excelente desde o início e vocês possam ter aí uma equipe de sucesso desde a primeira consultora, tá? Bom, eu não estou com a sala aberta, então eu não sei, eu não vou conseguir ver todas vocês que estão presentes, mas eu gostaria então de dar uma boa noite para todas, tá? Agradecer desde já a participação de todas vocês, e se vocês tiverem perguntas, eu vou pedir para que vocês guardem, escrevam a pergunta de vocês, e no final a gente abre para fazer pergunta, tá? Assim como eu vou ter um tempo mais curto de aula, fica mais fácil para a gente não perder tanto tempo, ok? Bom, então, a senhora Marquete já dizia, tá? Uma líder eficaz convida a sua equipe a participar de projetos novos que ainda estão na fase do pensamento. Planeje suas metas e divulgue-as, porque as pessoas apoiam aquilo que ajudam a criar. É importante que vocês mantenham, que as suas consultoras saibam, desde o início, suas metas, né? Isso eu estou falando enquanto iniciadora. Eu compartilho com as minhas consultoras, com a minha unidade, as minhas metas enquanto diretora. Mas mesmo se eu não fosse diretora, ou eu tivesse uma equipe pequenininha, eu também iria compartilhar com a minha equipe, tá? Com a minha equipe de uma pessoa. Então é bacana que vocês, enquanto iniciadoras, compartilhem com as consultoras de vocês os sonhos, os objetivos, as metas de vocês, porque vocês vão crescer junto. Não tem nada mais gostoso do que crescer junto com as consultoras, porque a consultora, ela participar de todo o processo. Isso ficou muito mais claro para mim nesse seminário, porque no seminário do ano passado, de 2013, eu fui com uma equipe, eu só tinha consultoras, eu não tinha ainda diretoras. E esse ano, foi comigo 4 diretoras que eu formei esse ano de 2013. E aí ela falou assim, nossa, Josi, uma delas que é a Marta, que é o 3º seminário que ela participa junto comigo, ela ficou muito feliz. Ela falou assim, Josi, nunca, nesses 3 anos de Mary Kay, é o primeiro seminário que eu compartilho com você como diretora. E é tão gostoso ver esse crescimento, participar desse crescimento, né? Porque eu acho que eu nunca subi tanto no palco quanto eu subi nesse seminário de 2014. Foi uma delícia. E é bacana que não é só eu que sinto essa alegria. A minha diretora, que foi, né, durante 3 anos minha consultora, também sentiu a mesma coisa. Então ela sente, a consultora, ela gosta de ver a gente prosperar.
né? Gosto de ver a iniciadora dela crescer. E a gente também, como iniciadora, a gente gosta de ver a nossa consultora crescer. Essa é a grande magia da Mary Kay. Então, compartilhar os nossos sonhos, as nossas metas com a nossa consultora e ela também compartilhar com a gente que é iniciadora é muito bacana. Então, compartilhem sempre as metas de vocês, porque a liderança também é isso, tá? O nosso sucesso Mary Kay, ele depende de um sonho, de uma paixão e de uma ação. Eu digo que sempre para as consultoras que são muito próximas de mim, quando a gente trabalha, né, o crescimento, o desenvolvimento de equipe, que para a gente se desenvolver em liderança, desenvolver uma equipe, a gente precisa ter primeiro um sonho, né? Segundo, uma paixão, é igual um namorado. Quando a gente começa a namorar, que a gente fica apaixonado, a gente pensa toda hora no namorado, a gente fala toda hora, então a gente cria em cima daquilo uma grande paixão. E quando a gente tem uma paixão sobre o nosso sonho, sobre a nossa equipe, a gente trabalha melhor, a gente tem mais ações. Então, para que vocês tenham uma equipe de sucesso, para que vocês desenvolvam uma equipe de sucesso, é importante colocar paixão, é importante colocar ação, tá? E sonhar bem alto, tá bom? Para que essa equipe cresça junto com vocês, para que os sonhos de vocês se realizem também, tá? Eli, você que está entrando agora realmente não tem base, tá? Porque eu vou programar aqui com o computador, tá ok? Mas o importante é que vocês consigam me ouvir, tá? Se vocês por acaso não estiverem conseguindo mais me ouvir, me avise, tá? Os nossos sonhos em Mary Kay, ou mesmo que não seja um sonho Mary Kay, mas um sonho que Mary Kay pode realizar, quer dizer, eu tenho um sonho em Mary Kay de ser uma diretora, de ser uma consultora estrela, de conquistar viagem, de conquistar carro, né, caso seja já uma diretora. Eu tenho sonhos que são Mary Kay, de Mary Kay, e tenho sonhos que Mary Kay ajuda a realizar, como por exemplo comprar uma casa, viajar com a família, enfim. E os nossos sonhos, eles são alcançados em Mary Kay através de duas coisas: através das nossas vendas e através dos nossos inícios, do nosso crescimento em carreira, tá? Então, com as vendas, obviamente, através das pessoas de cuidado com a pele, venda de serviço a cliente, e no início através do plano de carreira, tá? Trabalhando também a nossa liderança, tá ok? Então, se eu tenho sonhos grandes e se eu quero me desenvolver em Mary Kay, com certeza eu vou aliar minha carreira junto com a minha venda. E é por isso que eu estou falando de liderança. Porque quando eu penso em aliar uma carreira e me desenvolver numa carreira, não tem como me desenvolver na carreira da Mary Kay se eu não pensar em liderança. Se eu não começar a trabalhar desde o início, como eu disse, a minha liderança, tá? Então aqui eu coloquei a carreira para vocês, principalmente para quem é nova consultora ainda, que não sabe como que é esse crescimento, como que eu vou me desenvolvendo. E mesmo para quem já sabe e entende dessa carreira, entender algumas coisas, tá? É muito importante que vocês estejam atentas, agora falando principalmente em questão de bônus, a mudança de nível, tá? Então, às vezes eu vejo que tem uma consultora, ela está com 2 consultoras já ativas. E aí ela fecha o mês com essas 2 consultoras ativas. E só por uma, essa consultora não mudou o nível e passou a ganhar bônus. Às vezes eu tenho 4, 5 consultoras e tenho 4 consultoras só ativas. Então eu tenho 5 na minha equipe, ok? Só que dessas 5, só 4 estão ativas. E só por conta de uma consultora que não está ativa, eu deixo de ganhar um bônus de 6% e ganho de 4%. Vocês entenderam isso? Então, quando eu tenho de 1 a 2 consultoras, eu sou uma fêmea. Eu não ganho bônus ainda. Mas se eu tenho 2 consultoras, eu tenho que correr para ter a terceira. Porque com 3 consultoras ativas, eu já passo a ganhar bônus de 4%, tá? E quando eu tenho 4 consultoras, eu tenho que correr para ter a quinta, porque aí eu já passo a ganhar um bônus de 6%. E quando eu tenho 7 consultoras ou 6, corro mais um pouquinho para eu ter 8, porque eu já passo a ganhar um bônus de 12%. Então eu gostaria muito que vocês ficassem muito atentos a isso, a mudança de nível e a mudança de bonificação, tá? Isso é ser uma líder também eficiente com o negócio de vocês, tá?
olhem relatório, gente, coloque tudo na ponta do lápis, tudo bem? Não perca um bônus, porque um bônus de 4 para 6% faz diferença, tá? Um bônus de 6% faz diferença, um bônus de 12% em relação a 6% faz diferença. Então, fiquem muito atentas a essas questões. A gente, quanto diretora, a gente fica olhando esses detalhes, né? Então, eu falo, às vezes tem uma consultora que tem ali 8 consultoras. Se 4 delas, aí tem outra coisa. Quando a gente tem 8 consultoras, que é futura diretora, a gente tem um bônus de 8 ou 12%, certo? Só que, para ter um bônus de 8 ou 12%, dessas 8 consultoras que eu tenho, 5 delas têm que fazer pedido no mês. E eu também. E às vezes eu tenho 8 consultoras e 4 fizeram pedido. Eu também fiz, e por uma eu deixo de ganhar 12%. A diretora, ela olha isso. Mas às vezes pode passar desapercebido. Mas é importante que vocês que têm uma equipe estejam atentas desde o início do mês, tá? Vocês olhem esses números, olhem esses resultados. Porque vocês às vezes deixam de ganhar um bônus maior por uma consultora ativa ou por uma consultora que você deixou de iniciar, tudo bem? Então fiquem bem atentas a esse detalhe, tudo bem? Como eu disse para vocês, liderança começa desde a primeira consultora. E é importante que vocês façam algumas perguntas e analisem algumas coisas. Em que nível que vocês estão, tá? Aonde vocês querem chegar nessa carreira? O que vocês estão fazendo para conquistar? Que mudanças vocês devem realizar? Que ações devem tomar? E está disposto a pagar o preço, tá? Então, se vocês estão assistindo essa aula hoje, deixa eu só atualizar aqui quantas pessoas tem na sala. Nós estamos em 54 consultoras. Se vocês estão hoje assistindo essa aula, é porque eu tenho certeza que vocês querem desenvolver uma carreira sólida e vocês querem trabalhar a liderança de vocês. Então é importante pensar nessas questões que eu estou colocando, tá? Porque isso muda muita coisa. Então, quando eu penso em que nível eu estou hoje, eu estou então como uma consultora sênior. Eu tenho uma consultora. Aonde eu quero chegar esse mês? Que nível? Eu quero mudar o meu mês para fevereiro ou eu quero terminar o meu mês de janeiro como? Eu vou terminar o meu mês como uma consultora sênior? Ou eu quero começar o meu mês ou terminar o meu mês de janeiro como uma iniciadora estrela? Então é importante a gente todo mês mudar o nosso nível, tá? Mudar. Se hoje eu vendo R$300, amanhã eu quero vender 400, 500. Se esse mês eu estou como consultora sênior, hoje, no dia 21, eu estou como consultora sênior, como eu quero terminar o meu mês? Como consultora sênior de novo? Ou será que se eu mudar para iniciadora estrela é um avanço, é mais bacana, eu melhorei minha liderança? O que eu estou fazendo hoje para conquistar essa mudança de nível? Se eu não estou fazendo nada, eu preciso mudar alguma coisa. O que eu preciso mudar? Ou mesmo com a minha equipe, o que eu posso fazer para melhorar as minhas ações, o meu trabalho com a minha equipe, tá? Então, essas são questões para vocês pensarem, e quando a gente pensa nessas questões, a gente trabalha melhor, com certeza, a nossa liderança. Não tenham dúvidas que os inícios são a chave do crescimento no mercado. A venda, quando a gente trabalha só com as vendas, a gente tem um ganho limitado. A gente se limita a ganhar 40% das nossas vendas. Agora, quando eu penso em início, eu tenho ganhos ilimitados. Os inícios são a chave do crescimento na Mary Kay. Então, é a chave para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, é onde eu ganho, tenho ganhos ilimitados. É onde eu cresço mais, tá? Então, nossa grande missão, né, em Mary Kay, é levar as nossas consultoras ao topo. Então, quando a gente desenvolve um grupo, quando eu estou começando a formar a minha equipe, eu tenho uma missão com essa equipe. A minha missão com elas é levar elas ao topo. Nós só crescemos em Mary Kay quando a gente faz nossas consultoras, quando a gente ajuda nossas consultoras a prosperar. E não tem nada melhor do que ver nossas consultoras triunfarem. Eu fiquei enlouquecida nesse seminário de tanta felicidade de ver a minha equipe prosperando, de ver lá 4 diretoras que se formaram. Quando a gente tem uma consultora, é igual uma filha. A gente
quem tem filho sabe, a gente fica feliz quando a gente vê um filho, né, se destacar, um filho crescer. A mesma coisa na Mary Kay. Eu fico muito triste quando eu vejo consultoras que iniciam outras consultoras e deixam elas lá largadas, sozinhas, né? A consultora fica toda perdida. Então é muito triste, porque uma consultora é uma filha que a gente está gerando. E quando essa consultora começa a prosperar e a gente vê o crescimento dela, não tem recompensa melhor. Então, com certeza, a nossa missão em Mary Kay é ajudar nossas consultoras a prosperar, tá? Ajudar nossas consultoras a crescerem. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente também cresce. Quando a gente ajuda nossas consultoras a realizar os sonhos delas, a gente também realiza os nossos, tá? Então, é importante que eu ajude a minha consultora a prosperar e que eu tenha o hábito também de iniciar constantemente, multiplicar constantemente essa equipe, tá? Então, a formação da equipe, ela vai reduzir também a rotatividade e a baixa produtividade das integrantes. Por quê? Por que eu estou falando nessa questão de inícios constantes? Porque outra coisa que é importante, que vocês saibam, que nem todas as consultoras que a gente inicia vai ter o mesmo crescimento, o mesmo desenvolvimento que a gente, tá? Hoje eu falei com uma consultora, eu estava conversando com uma consultora, que na verdade não é mais a minha idade, porque a iniciadora dela se formou como diretora e ela, né, foi para a unidade, nessa minha diretora descendente, mas é uma consultora que eu gosto muito, que eu acredito muito no trabalho dela. E faz um ano que eu trabalho com essa consultora de desenvolvimento da equipe dela. E ela desanimou um pouco com essa questão de carreira, porque ela falou assim, Josi, a gente se empenha tanto, né, em ajudar as consultoras e elas não participam dos treinamentos, elas não vão nos treinamentos, elas não estão às vezes nem aí, né? Eu falei para ela, querida, não se preocupe com isso, faça a sua parte. Então é importante que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês vão fazer a parte de vocês. Vocês vão treinar, vocês vão capacitar e acompanhar. Agora, a gente não pode exigir que elas façam aquilo que a gente quer que elas façam, tudo bem? Então, eu tenho a minha consciência limpa. Eu treinei, eu acompanhei, eu motivei. Agora, ela também tem que fazer a parte dela, tá? Então, tenham muito claro isso. E a gente, como líder, a gente tem missões, uma missão, tá? A gente tem nosso trabalho. Uma vez que a gente é líder, que a gente tem uma consultora, a gente tem que liderar pelo exemplo. A melhor forma de liderar é com certeza pelo exemplo. Ou seja, eu tenho que ter uma imagem profissional alinhada. Eu não posso ser uma líder e não apresentar uma imagem profissional. Como que eu vou liderar? Como que eu vou ensinar a minha consultora a apresentar uma imagem profissional se eu também não apresento uma imagem profissional, tá? Eu preciso vender a minha posição. Quando vocês iniciam uma consultora, vocês têm que vender essa posição de vocês, de consultora sênior, para a consultora de vocês. Vocês já passaram por isso, vocês já sabem o caminho. A gente só consegue ensinar uma pessoa quando a gente já passou por aquela situação, vocês concordam? Então, se hoje vocês são consultoras sênior, vocês vão passar a posição de vocês, vocês vão vender a posição de vocês para a sua consultora. Quando vocês se tornam uma iniciadora estrela, vocês vão vender a posição de iniciadora estrela, tá? Então, sempre vendam a posição de vocês. Quando vocês chegam à fase de iniciadora estrela, que vocês já têm de 3 a 4 consultoras ativas, vocês já podem começar a usar o blazer, o red jacket. Ele demonstra o quê? Que vocês estão crescendo na carreira. E é importante que vocês usem. Eu era muito rebelde quando eu era uma consultora. Como eu não gosto muito de vermelho, eu não queria usar vermelho. Eu achava que era brega usar o blazer, né? Eu não gosto de vermelho, então, portanto, eu não vou usar vermelho. Mas eu era tão inocente que mal sabia eu que quando a gente veste uma posição, quando a gente cresce, as pessoas olham mais pra gente. Então, vocês que já têm 3 consultoras, se vocês não têm o blazer de vocês, se vocês não têm o Red Jacket, vai lá e compra. Ou se não comprar da Mary Kay, compra algum que seja similar. Mas usem os broches de vocês, porque a consultora gosta de ver isso.
Ela gosta de ver vocês prosperarem. E elas também ficam bem mais animadas para também ser uma iniciadora estrela, tá? É importante que vocês participem de reunião de unidade, de seminário, tá? Dos eventos da empresa. Então, se vocês já são líderes, precisa participar da reunião. Como que vocês querem que a consultora de vocês participe das reuniões, dos treinamentos online, se vocês não participam? Vocês acham que ela não olha que você está participando, que você está lá no seminário, que você está na reunião? Elas olham também, tá? E isso incentiva também elas a participarem. Ser pontual, organizada. Vocês que são líderes precisam ser as melhores consultoras, as referências para elas. Tem que ser a melhor em vendas, tem que ser líder em iniciação, porque vocês são exemplo para elas. Como eu disse, não tem nada melhor do que liderar do que pelo exemplo, tudo bem? Ter claras as responsabilidades de vocês enquanto iniciadora e ter sempre espírito de ajuda. Eu fico inconformável quando eu vejo uma consultora que reclama uma iniciadora que reclama da consultora, uma iniciadora que não ajuda a consultora dela. Gente, uma consultora, uma iniciadora que não ajuda a equipe, que não ajuda a consultora dela, é dar um tiro no pé e na cabeça, tá? Então a gente tem que ter esse espírito de ajuda, principalmente com a nossa equipe, com as nossas consultoras, tudo bem? Ok? Organização, sua melhor aliada. Então, quando vocês começam a ter equipe, vocês precisam ter uma organização ainda mais afiada. Então, aplicar a filosofia Mary Kay também é uma forma de organização, tá? O que é a nossa filosofia Mary Kay? Deus em primeiro lugar, segundo lugar família e terceiro lugar carreira. Essa é a nossa filosofia Mary Kay. A gente precisa viver isso, né, na nossa vida, para que as nossas consultoras também vivam isso na vida delas. A gente representa a senhora Mary Kay Ash. Nós somos representantes da empresa da senhora Mary Kay Ash. Então a gente precisa ter essa filosofia muito organizada na nossa vida, muito alinhada. A gente precisa estabelecer nossas prioridades, saber trabalhar em equipe e estabelecer horário de dedicação agora com a equipe de vocês. Antes, quando a gente não tinha consultora, não tinha equipe, a gente se preocupava só com as nossas vendas. Nosso tempo era dividido somente entre vendas, cliente e acompanhamento de cliente. Agora que vocês estão formando equipe, tem consultora, precisa agora estabelecer um horário de dedicação para a equipe de vocês, para as consultoras de vocês. Obviamente, vai ser um tempo menor do que o que vocês têm com a venda, porque o negócio de vocês, pessoal, venda, cliente, ele não pode parar. Mas é importante que tenha um horário para se dedicar às consultoras, tá? Então, organize o tempo de vocês de acordo com as prioridades de vocês e não se esqueçam de ter agora também um tempo para se dedicar à equipe de vocês, tá? A sua equipe. É importante para você, como eu disse, ser exemplo para as consultoras, descobrir o que motiva as suas consultoras. A gente ouve muito falar que a diretora, ela precisa descobrir o sonho das consultoras dela. Muitas de vocês ouviram muito isso no seminário. Que a gente tem que saber o sonho da nossa consultora, que a gente tem que saber o que motiva ela. Mas não é só a diretora que tem que saber o sonho da consultora, seja de primeira geração, seja de consultora direta ou indireta. A gente também precisa saber, vocês que estão iniciando, as consultoras que têm equipe de vocês, precisam saber qual é o sonho das consultoras de vocês. Porque vocês são parceiras da diretora, vocês trabalham ali em parceria com a diretora para desenvolver a sua consultora. Então é importante que vocês façam, entre aspas, um planejamento com a consultora, tá? Vocês precisam saber o que motiva, para que vocês possam trabalhar com os sonhos dela e saber trabalhar junto com ela, motivando ela de acordo com o que ela quer, tá? Fazer acompanhamento das novas iniciadas, as novas consultoras novinhas, aquelas de primeira semana, primeiro mês, elas são um bebê. Ela precisa que a gente esteja mais próxima a elas no início, tá? Para que elas se desenvolvam melhor. A gente precisa desenvolver sempre novos
como eu disse para vocês, porque às vezes a consultora que a gente inicia, a gente se empenha em ajudá-la, a gente empenha em ensinar, treinar, acompanhar, né? Só que às vezes elas não se desenvolvem, elas não querem, elas não se adaptam ao trabalho ou não se reconhecem fazendo MRT e às vezes elas desistem. Então a gente precisa ter novos inícios sempre, tá? Porque se eu inicio 5 esse mês e trabalho só essa equipe, só para treinar essa equipe e não desenvolvo mais consultoras, vocês concordam que eu não saio do lugar? Ou às vezes eu posso até regredir, porque dessas 5, se uma desiste, eu já não tenho 5, eu tenho 4. Agora, se eu iniciei 5 esse mês, trabalho essas 5, no próximo mês eu inicio mais 3 consultoras, e aquela do mês passado, uma delas, ou não que desiste, mas de repente não trabalha aquele mês, não faz nada, vocês concordam que eu não vou ter, que eu vou ter crescido? Né? Então eu tinha 5, agora no próximo mês eu tenho 3, agora eu tenho 8. Se uma cai, ou se uma deixa de fazer, eu tenho 7 ainda, eu estou crescendo. Agora se eu tenho 5, viro para o próximo mês, não iniciei ninguém, essa uma desiste, eu tenho 4. Tá? Ou essa uma não trabalha, essa uma não faz, né? Eu tá mais devagar, eu tenho 4. Então, além de desenvolver a minha equipe, eu tenho que buscar novos inícios sempre. E não posso parar de fazer as minhas sessões, porque são nas sessões que eu encontro novas consultoras. É na sessão que eu tenho mais oportunidade de iniciar. Então, eu tenho que ter essa divisão, que é o mesmo trabalho que uma diretora tem. Uma diretora divide o trabalho dela entre o trabalho pessoal, vendas, clientes e a unidade dela. Vocês ainda não têm uma unidade, né? Vocês estão formando a equipe de vocês. Vai ter essa divisão também, porém um trabalho ainda em menor escala, porque vocês estão com as primeiras consultoras, tá? O que a iniciada espera de vocês? O que as consultoras esperam de vocês? Vocês acham que elas esperam alguma coisa de vocês? Vocês acham que elas criam expectativas em cima de vocês, iniciadoras? Vocês podem ter certeza que as consultoras, elas criam uma expectativa em cima de vocês, enquanto iniciadoras. Elas esperam da diretora, mas elas também esperam de vocês, porque vocês, iniciadoras, são mais importantes para ela do que a diretora. Vocês sabiam disso? Vocês que inicia ela diretamente é mais importante para ela do que a diretora. Então é importante que vocês tenham claras responsabilidades que eu vou colocar aqui e vocês lembrem-se sempre disso que eu vou falar para vocês. A sua iniciada, a sua consultora, ela quer uma líder que ensine ela a ser uma consultora estrela, porque a sua consultora vai aprender que uma consultora estrela é uma consultora que está ganhando dinheiro. Se ela sabe que uma consultora estrela, mas uma consultora que está ganhando dinheiro, que está ganhando prêmios, que é uma consultora top, vocês acham que ela não vai querer ser uma consultora estrela? É óbvio que ela vai querer ser uma consultora estrela. Então ela vai esperar que você ajude a ela a ser uma consultora estrela. E para que ela seja uma consultora estrela, é que você ensine ela a ser uma consultora estrela. Vocês concordam que vocês precisam ser consultoras estrelas também? Precisa. Então, para eu ensinar uma consultora a ser estrela, eu também preciso ser consultora estrela. Então, eu tenho que trabalhar o meu negócio também, porque eu vou poder falar com propriedade para essa minha consultora qual é o caminho que ela tem que fazer, aonde ela pode percorrer, como que ela vai fazer. Então, a gente consegue. É sempre pelo exemplo, gente. Então, ela quer ser uma consultora estrela. Então, a gente precisa ensinar e a gente precisa ser uma consultora estrela. Ela espera que a gente ensine ela a conhecer e entender melhor a carreira na RTA. Ela quer saber os passos, ela quer saber o 25%, 30%, 40%, como é que faz para ela aumentar o nível de desconto. Ela quer saber como que funciona a carreira, como que é esse negócio de ser consultora estrela, como que é que inicia uma consultora. Se vocês já iniciaram uma consultora, vocês já sabem ensinar sua consultora a também iniciar uma consultora. Então ela espera que vocês ensinem ela esse passo. Ela espera que vocês expliquem o que faz uma consultora de sucesso, tá?
dizer com frequência como ela está indo. Ela espera um feedback de vocês, tá? O que ela faz bem e mostrar como fazer, tá? E principalmente que vocês não considerem elas somente pelo que elas são hoje, mas pelo que elas podem ser, ou pelo que elas podem vir a ser. Se vocês tivessem me iniciado na Mary Kay, quando eu iniciei na Mary Kay grávida de 8 meses. Eu trabalhava no hospital como fisioterapeuta, eu fazia 2 pós-graduação, eu não tinha carro, eu trabalhava fim de semana e eu tinha uma filha, eu estava grávida de 8 meses. Vocês concordam que talvez muitas de vocês pensariam que eu não fosse fazer nada, né? Fala aí, a Josi, com 8 meses de gravidez, trabalhando esse tanto, e eu ainda estava doente, eu tive uma infecção gravíssima no rim, chama-se pielonefrite, que a gente morre de dor. Vocês achariam que eu fosse me desenvolver? A maioria de vocês falariam que eu não ia dar em nada, né? Essa aí não vai dar em nada, não vai fazer. Ou se não, pode até fazer agora, mas quando a neném nascer, ela vai ficar pelo menos 4 meses sem fazer nada, né? Porque ela só vai se dedicar ao bebê. E foi exatamente ao contrário. Foi a época que eu mais me desenvolvi nas vendas, foi quando eu estava grávida. E foi quando a minha filha nasceu, porque eu aproveitava todas as oportunidades. Então, às vezes, a gente tem preconceitos com as nossas consultoras. A gente acha que a consultora, isso daí, sei não dou nada para ela. Acho que ela não vai não, né? Isso, eu vejo muito isso, às vezes, quando eu faço planejamento com as minhas consultoras. Eu falo para elas, né, as que querem carreira. Eu falo, me fala aí, me dá uma lista, escreva aqui. Eu enumero, pego uma folha e coloco 10 pessoas. Eu falo pra ela, fulana, me dá aqui, me fale 10 pessoas pra gente trabalhar a iniciação, suas potenciais iniciadas. Pensa aí nas suas amigas, nas suas vizinhas. Aí ela fala, tem fulana de tal, a Maria. Mas eu acho que ela não vai querer não. Eu falo, por que você acha que ela não vai querer? Porque a Maria não, a Maria é uma pessoa assim tão fechada. A Maria é uma pessoa tão assim, e eu falo, não tenha preconceito. Às vezes a gente acha que a pessoa não vai querer, ou às vezes a gente acha que ela não vai ser uma boa consultora, e a gente não aposta nelas, a gente não trabalha com elas, porque a gente só acha que as boas são aquelas que são super comunicativas, aquelas que já sabem vender, aquela que já fica toda empolgada desde o início, e às vezes a gente perde grandes potenciais. A gente perde grandes consultoras por a gente ter esse preconceito com elas, tá? Então, não considere a consultora somente pelo que ela é hoje, mas veja lá na frente, tenha uma mente visionária. Veja essa consultora mais lá na frente, tá? Porque assim a gente trabalha de forma diferente, sempre sem esses preconceitos, tudo bem? Então, nunca tem esse preconceito, nem para iniciar, e mesmo quando ela for uma consultora, que não faça nada. A minha primeira diretora, a Zilda, ela não quis, primeira coisa, ela nunca quis ser consultora. Ela foi minha cliente, eu ofereci várias vezes a oportunidade de negócio e ela não quis entrar. A Zilda só entrou como consultora quando a minha irmã entrou, porque ela era amiga da minha irmã. Minha irmã se tornou consultora e a Zilda em seguida entrou porque a minha irmã fez a cabeça dela. Mas quando ela entrou na Mary Kay, ela demorou 2 meses para trabalhar. Ela até fez o pedido dela, mas ela não fazia sessão. Um belo dia ela foi viajar de férias para casa dos pais dela em Minas, e ela levou todos os produtos dela para ajudar a irmã dela. Ela falou assim, eu não quero Mary Kay para mim, mas eu acho que esse negócio pode ser bom para minha irmã. Quando ela foi para passar essas férias em Minas, ela pegou esses produtos e foi fazer a primeira sessão. Ela viu que o negócio vendia, ela ficou super animada, então ela fez as primeiras sessões e vendeu. E ela saiu de lá, dessas férias, com um pedido de 40% vendido e com 7 consultoras iniciadas. Vocês entenderam? A Zilda aparentava que não ia dar em nada. Parecia que ela não ia ser uma consultora que não ia fazer nada. Quando
ela experimentou o negócio, ela viu que vendia e ela iniciou 7 consultoras no mês. Ela não sabia nada de Mary Kay ainda. Então, se eu tivesse, né, achado que ela não ia dar em nada, não tivesse treinado, porque eu treinei ela, eu fiz sessão, eu ensinei, eu capacitei ela. Então, quando ela fez, ela já fez treinada. Eu não sabia também, né? Mas eu falei assim, bom, eu não sei o que vai dar, mas eu vou desenvolver essa menina. A minha segunda diretora, Flor, quando eu fui para Minas, ela é de Minas, ela mora lá em São João do Paraíso. Quando eu fui para lá, para treinar a Flor não fazia, ela era uma consultora ativa, ela fazia pedidos todo mês, mas ela não fazia grandes pedidos. E ela tinha 2 consultoras que ela tinha iniciado. Dessas 2 consultoras, nenhuma estava ativa. Eu fui lá, mesmo assim, para desenvolver ela, eu não sabia o que ia dar. Mas eu tinha uma fé muito grande e uma confiança muito grande que ela fosse se desenvolver. E não teve erro, ela se desenvolveu, se tornou uma diretora. Então, nunca tenha esse preconceito. Não considere as consultoras só pelo que elas são hoje, mas tenha uma visão lá na frente do que elas podem ser, tá? E se interessem pessoalmente por elas. E ajude a superar os obstáculos. É isso que elas esperam de vocês. Elas querem também que vocês escutem as ideias dela, que tenham fé, que tenham confiança nela. Quando uma consultora percebe que a gente confia nela, que a gente acredita nela, vocês acreditam que elas passam a acreditar? Às vezes elas nem acreditam nelas mesmas. Mas como ela vê que vocês acreditam nelas, elas passam a acreditar também e elas começam a trabalhar mais, tá? E trabalham realmente de verdade o negócio. E que transmita conhecimentos sólidos e práticos sobre sessões de cuidado com a pele, sobre técnicas de iniciação. Elas querem aprender com vocês. E quando elas veem que tem uma líder assim, elas passam a dar o melhor delas. Foi o que eu disse para vocês. Quando ela acredita que vocês acreditam nelas, mesmo elas não acreditando no potencial delas, elas também começam a dar o melhor delas. Elas começam a trabalhar, porque elas veem o interesse genuíno que vocês têm por elas. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta até aqui? Posso seguir, gente, que eu vou entrar, acho que agora, no trabalho que a gente faz com as consultoras. Ok? Bom, assegure o sucesso da sua nova iniciada e vocês vão assegurar o sucesso de vocês. A senhora Marquette dizia, coloque-a no bolso e carregue-a com você por 3 semanas, tá? Praticamente por um mês. Se vocês fizerem um trabalho bem focado com a nova consultora durante 2, 3 semanas e ensinar a sua consultora a cumprir isso perfeito, a fazer sessão, a apresentar o negócio e fazer com que ela entenda tudo sobre Mary Kay, sobre carreira, ensinar os primeiros passos, vocês podem ter certeza que depois vocês vão ter um trabalho muito mais tranquilo. Porque depois que ela aprende a fazer um negócio, vocês não precisam ficar em cima dela. Vocês vão fazer apenas o acompanhamento, né? Seja por telefone, seja acompanhar numa reunião. Então, um trabalho mais, digamos, mais pesado, digamos, não é pesado, mas o trabalho mais intenso são nas primeiras semanas, que ela é nova consultora. Depois, fica mais fácil, é só fazer um acompanhamento, tá? E nunca deixe de seguir a regra de ouro com as consultoras de vocês. Trate-as como vocês gostariam de ser tratada. A regra de ouro não é só não vender produto para aquela cliente, aquela pessoa que já tem uma consultora. A regra de ouro não é só não iniciar aquela pessoa que já foi apresentada a oportunidade. A regra de ouro, ela é simples, tratar as pessoas como vocês gostariam de ser tratadas. Então eu vou tratar a minha consultora, eu vou fazer com a minha consultora aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Então o que eu espero? Se eu coloque-se sempre no lugar dela, o que eu esperaria da minha iniciadora? O que eu gostaria que a minha iniciadora fizesse por mim? Como que eu gostaria que a minha iniciadora me tratasse? Então eu vou fazer exatamente isso com ela. Sempre se coloque na situação contrária e vocês nunca terão erro ou nunca vão ficar sem saber o que fazer, tá? Então, líderes, a chave para o crescimento em sua carreira Mary Kay é fazer por suas iniciadas o que vocês gostariam que fosse feito por vocês. Sempre.
em qualquer situação, tá? Isso é ser líder, isso é liderança. E tenha claro que a liderança, ela tem 3 pontos fundamentais: ensinar, delegar e inspecionar. Gravem isso, se vocês puderem, escreva isso daí. Uma líder, ela tem que ensinar, delegar e inspecionar. O que é ensinar? Ensinar é ensinar a sua consultora a atividade, ensinar produto, ensinar a fazer uma gestão, ensinar as atividades que ela vai desenvolver no Mary Kay. Então eu ensino a minha consultora a fazer uma sessão. Agora eu vou delegar. Agora, Daphne, você vai colocar em prática, tudo bem? Agora você vai praticar. Agora eu já te ensinei a fazer uma sessão, eu já te ensinei a iniciar consultoras, agora você vai lá e faz, né? Que vocês estão mandando, vocês estão delegando, agora ela vai colocar em prática. Só que tem uma coisa que é muito importante: até parte de ensinar e delegar, a gente faz muito bem, só que a gente peca na terceira coisa, que é inspecionar. Se eu ensino e delego, eu preciso inspecionar, eu preciso ter certeza que ela aprendeu. Como que eu tenho certeza que a minha consultora aprendeu? Como vocês conseguem saber se a consultora de vocês aprendeu a fazer o que vocês ensinaram? Olhando, não é? Observando. Então, eu preciso ver a minha consultora fazendo uma sessão. Eu preciso ver minha consultora fazendo uma entrevista de início. Então, se eu ensinei para deleguei, agora eu preciso inspecionar, eu preciso acompanhar. Vocês não vão lá para ver, ficar de braços cruzados e o cabelo, será que ela está fazendo errado? Não é isso. Vocês vão lá para observar e ver como ele está fazendo, para que vocês possam fazer os ajustes, tá? Porque às vezes a consultora, ela está fazendo errado, ou ela não entendeu como fazer e não está fazendo da melhor forma. Eu preciso acompanhar, tudo bem? Exatamente como a Gilmária falou. Eu ensinei, ela está fazendo, agora eu preciso acompanhar. E se eu acompanhar uma vez, 2 vezes e vejo que ela está fazendo, opa, está fazendo bacana, está fazendo legal, aprendeu, fica mais fácil vocês trabalharem. E se eu vi que ela não está fazendo exatamente como deveria fazer, eu vou lá, corrijo e ela vai aprender. E assim a consultora cresce. Vocês cumprem esses 3 passos com as consultoras de vocês, com a equipe de vocês? É importante que faça esse acompanhamento, tá? E para um bom acompanhamento da consultora, é vital desenvolver uma liderança bem-sucedida. E o primeiro passo para liderar, gente, é liderando a si mesmo. Então, foi o que eu disse, é exemplo puro, tá? Então, perguntas para vocês refletirem. Vocês, agora não é com a consultora de vocês, é com vocês. Você fez o treinamento de como realizar uma sessão de tráfico com a pele? Vocês treinaram? Vocês realizaram o início perfeito de vocês? O início perfeito é o primeiro desafio da consultora, da nova consultora. Eu sei que algumas de vocês pode ser que não tenham feito início perfeito. Eu vou explicar o que é início perfeito. Então, se vocês não fizeram início perfeito, mesmo que vocês já sejam consultora já velhinha, né? Vocês podem refazer o início perfeito de vocês. Então, hoje, no final da aula, o desafio da semana, o desafio das próximas 2 semanas é fazer o início perfeito. Não importa se você já é diretora, não importa se você é diretora em qualificação e não importa se você já tem consultoras, se já iniciou, vamos fazer todas o início perfeito. Vocês topam esse desafio? Eu vou dizer que é o início perfeito para quem não sabe. Vocês, iniciadoras, líderes, quais são os seus objetivos com a carreira Mary Kay? Vocês participam de treinamento, de reunião, dos eventos da empresa? Vocês sabem os benefícios de manter uma pronta entrega? Então, isso é importante. Então, o mais importante do que saber liderar uma equipe é saber liderar a si mesmo, tá? Então, lembre-se, é responsabilidade de vocês ajudar a sua iniciada a se desenvolver e vocês também se desenvolverem e crescerem junto com ela, tá? Bom, quais são, então, mais 10 minutinhos? A gente não vai demorar muito hoje, apesar da aula ser uma aula de liderança, eu tenho começado atrasada, essa aula não é muito extensa, tá? Então, quais são as minhas responsabilidades enquanto iniciadora? A diretora tem as responsabilidades dela, mas eu, enquanto iniciadora, também tenho as minhas. Eu não falei para vocês que a gente precisa carregar a consultora no bolso durante 3 semanas?
O que é carregar no bolso? É lembrar que essa consultora, ela não sabe nada ainda, ela é um bebê. Um bebê já nasce sabendo comer, sabendo falar, sabendo andar? Não, né? Ele não sabe, ele é dependente da mãe para tudo. Então, é a mesma coisa com a consultora. Com a nova consultora, ela ainda é um bebê. Então, somos nós, iniciadoras, que vamos auxiliá-las nesses primeiros passos. Somos nós que vamos ensinar a comer papinha, a engatinhar, a andar, não é? Então a gente vai educar, a gente vai acompanhar essa consultora nos primeiros meses dela, enquanto ela é um bebê. E depois, que ela já souber, né, a ficar de pé e a andar, eu só vou fazer o suporte, tudo bem? Então a nova consultora, a consultora iniciou hoje. O que eu preciso fazer? Digamos que a Natiela é minha nova consultora. Eu iniciei a Natiela hoje. Natiela, eu vou passar algumas informações para ela. Primeira coisa, é importante que eu avise a Natiela que quando o kit dela chegar, ela me avise. Então, abrir o kit com a nova consultora. Natiela, quando o seu kit chegar, daqui 3, 4 dias, eu gostaria muito que você me falasse o que chegou, me avisasse para que eu possa sentar com você e te explicar o material, tá? E esse explicar o material, gente, não é assim, falar, olha, esse aqui é isso, esse aqui é um DVD, esse aqui é um livro, esse aqui é um produto, esse aqui é um material descartável, não é isso, tá? Explicar o material é ensinar a consultora a usar o material. Para que serve o flipchart? Para que serve o roteiro, Natiela? Natiela, você vai usar o roteiro assim, assim, assim. Esse roteiro serve para você se guiar numa sessão. Então, é explicar o material, ensinando a consultora a usar o material. E ao mesmo tempo que vocês explicam o material, depois que vocês terminam de explicar o material, é muito bacana que vocês façam uma sessão junto com ela. Terminou de explicar tudo, agora você vai mostrar para ela, agora, Natiela, eu vou te ensinar a fazer uma sessão. E aí você faz uma sessão com ela, como se ela fosse a cliente e você a consultora, tá? Então, além de explicar o material, faça já uma sessão para que ela aprenda a fazer, para que ela veja. Porque tem muitas consultoras que iniciaram no negócio através de uma sessão, viram uma sessão, foram clientes de uma sessão, mas tem muitas consultoras que nunca foram clientes de uma sessão, então elas não sabem como é a sessão. Então é importante que vocês mostrem a ela, tá? É importante que vocês avisem o dia e o horário do treinamento de novas consultoras e, se possível, acompanhá-la. É muito importante que vocês acompanhem a consultora no primeiro treinamento de novas consultoras que ela fizer, ou mesmo na primeira reunião que ela for. É importante que vocês estejam junto com ela para apresentar ela para as outras consultoras, para apresentar essa consultora para a diretora, tá? Então ela vai se sentir mais segura e muito feliz se vocês acompanharem ela nos treinamentos, mesmo que seja no treinamento online. Se eu tenho uma nova consultora e falo para ela que vai ter um treinamento online, eu tenho que estar nesse treinamento online junto com ela, tá? Para dar também mais confiança para essa consultora. É importante que eu ajude, quando a gente começa na inicia, a diretora não pede que a gente faça uma lista de 25 nomes. É importante que vocês ajudem ela a fazer essa lista, ajude a pensar quem são essas pessoas e escolher as 8 primeiras anfitriãs, tá? Então ajude ela a fazer a lista. Pedir que ela telefone para vocês depois de cada uma das 5 primeiras sessões. Vocês vão ensinar ela a fazer isso perfeito. E aí, no início perfeito, peça que ela dê um feedback para vocês de como está sendo fazer o início perfeito, para que vocês orientem e elogiem sempre, tá? O desenvolvimento dela, para que ela, mesmo que ela tenha êxito ou não na hora de agendar uma sessão, sempre elogie, porque ela não se sentir desanimada, tá? E aí, quando vocês forem, ela liga para vocês e fala, Josi, não, eu liguei para 10 pessoas, nenhuma delas agendou comigo. Eu vou falar para ela o seguinte, eu vou tentar encorajá-la, falar assim, olha, também comigo aconteceu isso, mas eu fiz isso, isso e isso. Então tome cuidado para vocês também não ficarem desanimando ela, contando só experiências negativas que vocês tiveram, tá? Então tome muito cuidado com isso. Como eu disse, é importante que vocês acompanhem ela nas primeiras
sessões, nas primeiras reuniões de unidade, nos primeiros eventos, para apresentar para a diretora, para apresentar para a equipe, tá? O primeiro pedido, principalmente, é muito importante que vocês estejam junto com ela. Eu, com a minha unidade, eu mando o e-mail de boas-vindas, eu como diretora agora, tá? Eu ligo para dar as boas-vindas, eu mando uma sugestão de primeiro pedido, tá? Eu mando um passo a passo de como fazer. Mas eu gosto, eu acho que tem surte um efeito melhor quando você, no dia que vai ensinar, abrir o kit para a consultora, eu acho bacana que você já entre no sistema, já ensine ela a entrar no Sintonia e já ensine ela a fazer um pedido, simula um pedido com ela, mesmo que não seja aquele que ela vai finalizar, mas já ensine ela a fazer um pedido no sistema, tá? Isso é muito importante. Se vocês ensinarem ela, montar junto com ela o primeiro pedido dela e ensinar ela a fazer um pedido, é muito mais fácil que essa consultora se ative. Às vezes a gente tem muito problema de iniciar a consultora e a consultora não se ativar, né? Passa um mês e essa consultora não se ativa. E às vezes o erro tá em vocês falarem que ela tem até o último dia do mês para fazer o pedido dela e não ensinar ela a fazer o pedido. Então, no dia que foi na casa dela, que vocês se encontraram para abrir o kit, para ensinar a fazer sessão, já aproveita e já ensina ela a fazer um pedido, tá? Isso é muito importante, tudo bem? Ok? E incentive também sempre a ganhar o primeiro reconhecimento, como eu disse, que é o fim do início perfeito. E o que é esse início perfeito? O início perfeito, como eu disse, é o primeiro desafio da consultora, tá? Para que a nova consultora ganhe esse início perfeito, ela precisa cumprir algumas etapas, tudo bem? Tem algumas etapas desse início perfeito. A primeira é participar do treinamento de novas consultoras, fazer a lista de 25 nomes, ler todo o material que vem no kit, assistir o DVD pelo menos 3 vezes, agendar 8 sessões e realizar no mínimo 5, tá? Isso em 20 dias, assistir 3 sessões com a sua iniciadora ou com a diretora e oferecer a oportunidade de negócio para 5 pessoas. Para ela cumprir isso perfeito, em 15 dias, a partir do momento que chegou o kit dela, ela tem que cumprir com essas etapas. É muito simples. Uma consultora que realiza, que faz o início perfeito em 15 dias, com certeza é uma consultora que tem grande chance de desenvolver mais o negócio, tá? Qual é esse benefício, então, desse início perfeito? Garante que a consultora entre forte na Mary Kay e já começa ganhando dinheiro, já começa iniciando consultoras fortes, porque ela já aprendeu a fazer o negócio, tá? E vocês, em contrapartida, aumentam a equipe de vocês. Vocês vão formar uma equipe consistente. Então, querem ter uma equipe consistente? É importante fazer esse acompanhamento, abrir kit, ensinar a fazer pedido, acompanhar a consultora na sessão, ligar com frequência para ela. Não pode passar uma semana sem que vocês falem com a consultora de vocês, independente se vocês têm uma ou 20 consultoras. Tem que manter um contato semanal no mínimo, tá? E com certeza ensinar e acompanhar a consultora nesse início perfeito, tá? Eu gostaria de fazer algumas observações. Algumas de vocês têm consultoras fora da cidade longe ou mesmo outros estados. Tem como acompanhar as consultoras? Óbvio que tem. Hoje, gente, com telefone, com Skype, com Facebook, tá? Não é desculpa. Eu já abri kit com consultora, já ensinei consultora a fazer sessão pelo Skype. Então, é importante que, mesmo que ela esteja longe, vocês façam esse acompanhamento com ela, tá? Oriente, incentive a participar de treinamento online, principalmente as consultoras que estão de fora, ou principalmente as consultoras que trabalham durante o dia, tudo bem? Fale, como eu disse para vocês, fale com a consultora de vocês, no mínimo uma vez por semana, para perguntar se ela está conseguindo agendar a sessão, se ela está com dificuldade, se ela está passando por algum desafio, se ela tem dúvida, tá? Pergunte de resultados. É importante que vocês façam esse acompanhamento, tá? Tirar dúvidas para que essa consultora se mantenha animada e para que vocês saibam também se ela está, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Então tenha esse contato próximo, tá? É importante que você comece, como eu já disse, isso eu já falei, né? A liderança desde a primeira consultora, tá? Juntas faremos com que essa nova iniciada se segure e comece a trabalhar rapidamente. Então, esse trabalho que vocês fazem,
ele é muito semelhante da diretora. Só que uma diretora, ela não cuida só das consultoras dela, ela cuida de todas as consultoras. E vocês, iniciadoras, cuida somente da sua consultora, tá? E como eu disse, a maior referência para a consultora são vocês, iniciadoras, não é às vezes a diretora, tá? Então é importante que vocês estejam muito próxima das consultoras de vocês, tá? Leve em consideração algumas coisas aqui, ó. As maiores causas de terminações das consultoras. Por que uma consultora desiste? Quando ela tem dificuldade de agendar, quando ela tem dificuldade de conseguir novos clientes, quando ela não recebe orientação, quando ela não conhece os produtos, ou porque foi duvidada, ou porque ainda não foi esperada. Se vocês fizerem tudo isso que eu orientei para vocês, ensinar, acompanhar, ajudar ela a fazer isso bem feito, incentivar ela a participar dos treinamentos, das reuniões, onde ela vai aprender administração financeira, onde ela vai aprender produto. Vocês têm dúvidas de que ela não vai ter problema com essas causas de terminação? Vocês concordam que elas não vão, vai ser muito mais difícil uma consultora sair do negócio ou não se desenvolver? Então é muito importante esse acompanhamento para que você então faça a sua equipe crescer, tá? Por isso, treinamento, acompanhamento são fundamentais para a consultora. Os seus sonhos e os sonhos das suas iniciadas merecem ser convertidos em realidade. Então, uma vez que eu ajudo a minha consultora a realizar os sonhos dela, em consequência disso, os meus sonhos também são realizados. Quando eu ajudo uma consultora a crescer, eu também cresço, tá? E venda sempre a posição de vocês. Vem comigo, eu cheguei até aqui, eu sei o caminho, eu vou te ensinar. Isso é liderança, tá? Liderança é vocês ensinarem a próxima, o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo sempre, tá? Meninas, vocês têm dúvidas? Vocês gostariam de fazer perguntas? Essa parte é traduzida por mim. Cola comigo que você passa de ano. É isso aí, Eli, exatamente isso. Eli, cole na tua iniciadora que você passa de ano. Cola em mim que você passa de ano. Exatamente assim, tá? É o seu lema, né? Gente, muito obrigada, viu, para quem está agradecendo aí, muito obrigada. A Dilaci, querida, minha querida amiga diretora, Alessandra, Ana Maria, Beth, Cida, da Priscila, Cláudia Guarizo, Claudineia, Cris, da Carol França, Dani Pink, Dai Pink, Daphne, ok, deixa eu ver quem mais, Débora, Eli, Fernanda, Gilmara, próxima diretora da Zilda, junto com Ellen, Eli, Fernanda, Josi, Júlia, Letícia Romero, muito bom ter você, Lele, participando dos meus treinamentos, saudades, viu? Lília, Lorena, Lucimara, Luísa, querida, Magda, da Tati, Malessa, Márcia Pereira da Isa, Maria Lúcia, querida amiga diretora, Marisa, Marta, Michele, Natiela, Natália, Patrícia. Paty está gravando a minha aula, né, Paty? Patrícia Rocha, Patrícia da Priscila, Patrícia minha, Paulinha, Regiane, Renata, e mais, Renata Pink, Vera, Suelen, Simone Mazaro, Silva Ramalo, Sheila Bock, Sheila Wada, né? Sandra Robertes, Rô, minha querida, de João Pessoa, Rose da Isabela Nova, Tatiana, Vera Lúcia e Vilma. Esqueci alguém? Não. Muito obrigada, viu? Por todos vocês que têm participado da minha aula. Desculpem aí não que eu pedi para vocês me verem, mas o mais importante é ver a aula e ouvir, né? Ok? Bom, ficou alguma pergunta para trás? Eu acho que não, né? Gente, eu vou passar essa aula e a aula da semana passada, que eu não consegui. Pessoal, pessoas da região da Zona Sul, e região, aqui Vila Mariana, amanhã, quarta-feira, eu darei treinamento presencial aqui no Cambuci, tá? Já mandei aí, já disponibilizei no Face o convite do endereço. Quem puder participar, por favor, participe, está convidada. Consultoras da minha unidade, vocês estão mais do que convidadas, estão intimadas a participar do treinamento online. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o seminário, sobre as conquistas
né, sobre os reconhecimentos do ano, e eu vou fazer uma aula de maquiagem com as novas cores de sombra e máscara de cílio. Também vou levar o tônico, tá? Vou dar o treinamento dos novos produtos, um treinamento prático, tá bem? Daphne está dizendo que tem uma nova cliente que quer ser iniciada, mas ela está com receio por estar amamentando. Olha, Daphne, não tem problema nenhum, viu? Independente dela estar amamentando, tem muitas dicas. Depois eu posso, se você quiser, tá? Me manda um e-mail, vou colocar aqui, eu vou dizer exatamente para você como foi que eu trabalhei em Mary Kay amamentando, tá bom? Porque dá para trabalhar assim. Ali pode. Quem não for da minha unidade, claro que pode ir, tá? Quem não tiver o meu Face, me adiciona lá, é Josiane Barbosa. Pode me adicionar no Facebook, eu disponibilizei um convite, tá? São todas convidadas a participar do meu treinamento presencial. O treinamento não é só meu, tá, gente? É meu e da minha diretora, Marta Bordini, tá bom? Pode convidar sim, Natiela, convidado. Ok. Da gel pode sim, tá? Mariela, você não entendi. Quando o produto dá, tá. Quando a cliente sente ardência na pele, o que faz? Bom, se ela passar, às vezes, vou te dar um exemplo. Às vezes, quando a gente passa, por exemplo, 3 em 1, a cliente, se ela não está acostumada a usar produto nenhum, se ela nunca usou o produto para cuidar da pele, pode ser que a pele sinta uma leve ardência na pele. Só que essa ardência, ela passa muito rapidamente. Se essa ardência não passar, continuar, mesmo depois que ela tirou o creme, ou mesmo se ela sentir isso com hidratante, é porque ela não se adaptou ao produto, tá? Aí, se ela comprou o produto, é importante que você troque esse produto. E é importante também que você veja com ela se isso é numa demonstração, você já vai saber na hora que ela tem alguma intolerância ao produto. Se essa cliente não sentiu nenhuma ardência na hora e depois que ela começou a usar esse produto, ela começou a sentir, você precisa verificar com ela se ela não está misturando esse produto com outros produtos e ver se ela está usando o produto adequadamente. Se ela realmente estiver usando o produto adequadamente, não está misturando com os outros, está usando o produto na ordem certa e mesmo assim está dando ardência, aí precisa trocar o produto, tá? Ela devolve para você e você substitui, porque pode ser que ela não tenha aí tido a pele dela não se adaptou, bem? Pessoal, quinta-feira eu vou dar treinamento de novo, que será treinamento de produto, tá? Nessa quinta-feira, eu não sei o dia, acho que é dia 24, né? Se eu não me engano, dia 23, eu vou dar treinamento de produto. Eu vou disponibilizar o link para vocês de novo, vou mandar o convite novamente, tá bom? Então, todas convidadas a participar do treinamento de produto. Bom, boa noite para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez pela presença, tá? De vocês no treinamento. Vou disponibilizar a aula também lá no meu grupo do Facebook, tá bom? Vou disponibilizar para as diretoras de vocês e elas encaminham para vocês, consultoras, as que não forem da minha unidade. Uma noite maravilhosa, uma semana abençoada para todos vocês, um bom trabalho, que janeiro seja um mês maravilhoso para o negócio de vocês e para o desenvolvimento da equipe de vocês. Beijo grande e até quinta-feira.